Vamos então à ministração da palavra dessa noite. Deus tem algo para falar aos nossos corações, e se nós não vigiarmos, nós vamos acabar caindo na grande cilada do esfriamento da fé. Acabamos olhando para os homens como homens e não apenas como devemos olhar para servos de Deus, porque aqui no altar todos aqueles que são eleitos por Senhor para estar aqui não terem mérito de estar aqui, eu sou um deles, mas somos escolhidos, né? Então nesse momento Deus quer usar a gente, então vamos dar lado para o Senhor, vamos ouvir a palavra, vamos refletir sobre isso, né? Para que o Espírito de Deus possa, assim como disse ao meu coração e me encheu da sua graça, que também faça isso com você. Mas se ficarmos distraídos na igreja, sem prestar atenção na palavra, será apenas mais um dia vindo a um lugar que com certeza não fará nenhum efeito na sua vida. Então eu peço toda a atenção, peço tudo que você realmente se prostre em espírito perante o Senhor, humildemente reconheça que esse lugar é dele, que ele está aqui falando com a gente, não é o homem está aqui apenas como esse microfone, né? Sendo o eco, né? Fazendo com que a voz chegue até todos, né? Mas na verdade é um instrumento, a minha voz que fala, o microfone não tem vida, né? Eu desligo ele e acabou, né? Mas eu continuo falando e pode chegar até você. O instrumento apenas funciona para expandir a minha voz, e às vezes acontece isso no mundo espiritual. Deus fala o tempo todo, e para que nós possamos ouvir a voz dele, ele às vezes usa seus instrumentos, e eis aqui um instrumento dele falando com os irmãos, amém? Para a glória dele, amém? Então eu vou pedir que todos, por favor, estejam comigo indo ao Salmos 34, para nós podermos refletir sobre a palavra dessa noite, refletir e aplicá-la também em nossas vidas, amém? Porque senão só ouvir não resolve nada, né, amados? Nós temos que ouvir e praticar a palavra de Deus, e é isso que vai ser dito essa noite também. Salmos 34, e eu vou pedir que meus irmãos acompanhem comigo 2 versículos de início, e prestem muita atenção para você entender um pouco de teologia, e junto da teologia entender por que Deus permite que nós tenhamos conhecimento da teologia e apliquemos ela na prática na nossa vida espiritual. O Salmo é 34, os versículos então são 7 e 8 a princípio, amém? O anjo do Senhor, todos encontraram? Amém. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Mais uma vez, agora com a introdução da palavra, vamos fazer nossa oração. Aí você pede pela vida do pastor, eu vou pedir pelas nossas vidas, para que todos nós, tanto eu quanto vocês, os aqui presentes da internet, possam ter o discernimento desta palavra pelo Espírito de Deus. Então torne a sua cabeça e fale com Deus nesse momento, entre na presença do Altíssimo, em o nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez unimos a nossa oração e unimos a nossa fé. Fazemos isso pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos concedeu de estar em Tua presença, e com ousadia seguimos esse caminho que é o sangue de Jesus Cristo. Ele que nos dá essa autoridade de chamá-lo de Pai, e Teu Espírito testifica em nós que o Senhor é nosso Pai, porque o Senhor nos adotou. Éramos apenas criaturas, mas o Senhor nos adotou através do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, que Teu Espírito venha testificar tudo que o Senhor revelou, para que haja crescimento espiritual dessa igreja e aonde chegar esta palavra. Eu te louvo e te exalto por ter sido esse instrumento que o Senhor usará hoje para a Tua exclusiva glória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos ler de novo. O anjo do Senhor, Salmo 34, versículos 7 e 8. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amados, o Salmo 34 ele foi escrito por Davi, mas estava ocorrendo, ele escreve esse salmo tão logo recebe um enorme livramento de uma grande cilada que estava armada para ele, pois ele estava tão desesperado para fugir de Saul. Eu acho que não vou entrar muito em detalhes. Quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que Saul deixou entrar nele um espírito de inveja, a tal ponto de seguir o próprio genro Davi, né? Saul era o rei de Israel,
e ali já tinha sido eleito, por causa das iniquidades, né, de Saul, já tinha sido ungido desde menino, né, o Davi como o futuro rei de Israel. E aí, obviamente, o espírito do diabo, sabendo desta unção, criou formas de que houvesse no coração de Saul um ciúme do seu genro, até porque o inimigo trabalha, né? Até em coisas que parecem, aparentemente, são elogios. Por exemplo, houve um momento da vida de Davi, que ele venceu uma batalha, e ao entrar na cidade como vitorioso, as donzelas, as mulheres da cidade, cantavam um cântico, e aquele cântico elogiava Davi pela grande vitória, mas o inimigo estava ali agindo de uma tal maneira que elas elogiavam Davi, e naquele mesmo tempo elas colocavam Saul, o rei, em posição inferior. Então aquilo tudo foi cooperando para que o Saul tivesse nele um espírito de inveja, e passou então a perseguir a Davi. Aí eu não vou entrar em muitos detalhes porque a história é um pouco longa, até que chegou ao ponto que foi marcada uma cilada de morte para Davi, e que o próprio filho de Saul, muito amigo, adotado de coração Davi como irmão, Jonatas, resolveu ajudar a Davi a fugir do próprio pai, né? O príncipe Jonatas. E aí então Davi sai em desespero, em fuga, e como todas as nações fora Israel, que era governado pelo rei Saul, eram inimigas de Israel, não tinha muito para onde ir, né, amados? E por uma questão de destino e caminho por onde caminhava Davi, ele acabou caindo nas terras de Gade. E nessas terras de Gade, para quem não sabe, era a terra dos filisteus, o qual o rei Aquis, que algumas Bíblias vão chamar de Abimeleque, mas Abimeleque é mais um título do que nome. O nome desse rei era Aquis. O rei Aquis fica sabendo que Davi estava nas terras dele. Então é levado Davi até a presença de Aquis, naquela fuga desesperada de Davi. Então o que acontece? Davi não teve para onde ir e acabou caindo nas terras de Gade, que é a terra justamente dos filisteus, que é a terra o povo daquele gigante que o próprio Davi havia derrotado quando ainda menino. Então havia um ódio mortal dos filisteus contra Israel, e principalmente contra Davi. Vocês estão compreendendo, igreja? Amém? Então o que acontece aqui nesse momento? Nesse momento, Davi, ao ser levado na presença do rei Aquis, ele então é obrigado, ele sabia que se ele fosse levado para o interrogatório, ele ali seria condenado à morte, com certeza. Então vem uma inspiração em Davi, uma coisa muito louca, e Deus é assim mesmo, amados. Veio de Deus uma inspiração muito louca na vida de Davi. Davi é um homem muito inteligente, e ele conhecia os costumes dos filisteus, e sabia que aquele povo respeitava, por incrível que pareça, ou temiam, tinham receios, por questão de cultura, de lunáticos, de pessoas loucas. E ele então, quando foi preso, ele se fez louco, de babar e tudo mais. Isso está na Bíblia, viu, amado? Ele foi levado diante do rei Aquis, babando, parecendo um lunático. E o rei, quando viu aquilo lá, ficou assustado. O rei Aquis, ao invés de interrogá-lo e sentenciá-lo, ele falou: leve esse homem fora das nossas terras, esse homem está lunático. Enfim, né? Estou resumindo em linguagem nossa aqui, para poder vocês entenderem como Davi escreveu esse salmo, para vocês entenderem um pouquinho, para depois nós entrarmos na mensagem. Então Davi escreveu esse salmo quando ele sai da terra de Gade, levado para fora pelos próprios filisteus. Ele estava diante do rei Aquis, que poderia sentenciá-lo para a morte. Então olha a vida de Davi. Davi sendo perseguido pelo próprio povo, o rei do seu próprio povo, que é o seu sogro Saul, cai em terras inimigas. Não é que cai em terras, ele se viu na fuga, não teve jeito, acabou caindo, descoberto que estava em terras filisteus, e em Gade, para ser mais exato, que era justamente a cidade onde havia a sede do reino de Aquis, e levaram Davi até ele como prisioneiro. Só que ele teve esse brilhante discernimento de se fazer de lunático, de louco. E ali então, o próprio rei, louco para se livrar dele, né? Tira esse homem daqui, leva ele embora daqui. É um lunático, e eles tinham essa cultura de não fazer mal a lunáticos, talvez porque temiam alguma coisa, ou levavam uma coisa pelo lado supersticioso, enfim. Não é muito explicado na teologia, só fala da cultura daquele povo. Então o que eu queria dizer para os irmãos, que Deus permitiu que ele tivesse esse estado
para se salvar. Então Davi escreve esse salmo justamente para fazer com que o povo de Israel depois, mais à frente, e nós, que chega até nós, povo de Deus, novo Israel de Deus, para nós entendermos que Deus é o Deus que livra. Amém? Todos aqueles que confiam em Deus, Deus dá livramentos, Deus dá estratégia, Deus dá... Então, é assim que Deus faz. E nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso aí, lendo um pouquinho desse salmo. Eu vou pedir que vocês vão comigo lá no Salmo 34 de novo, e vejam lá o que diz o versículo 1. Eu vou ler até onde Deus manda a gente ler. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, ou seja, não será interrompido, amém? Em momento algum, tanto na adversidade quanto na prosperidade, amém? A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Aí vem o versículo 4, que diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para mim, e foram iluminados os seus rostos, não ficaram confundidos. Versículo 6, clamou este pobre ao Senhor, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Aí então ele diz, o 7 e o 8 que nós lemos, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Diga glórias a Deus. Aleluia, é isso aí que Deus quer que nós entendamos. Mas eu quero focar com os irmãos aqui agora, para nós entrarmos na ministração, porque esse ensinamento chegou até nós. E se chegou até nós, porque tem um propósito nos dias de hoje, amém? Davi, o propósito dele era louvar a Deus, elogiá-lo pelos grandes livramentos que ele já tinha recebido até então. E ali ele escreve esse poema, e acaba se tornando um livro sagrado que Deus permite ser colocado nas Escrituras, amém? Então está bem entendido em que circunstâncias é escrito o Salmo 34? Amém? Então vamos agora ao que Deus quer que nós foquemos e nos apeguemos a esta mensagem. E nós vamos nos apegar ao versículo 8. Vamos focar ali nas bem-aventuranças, quando ele diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. O que quer dizer bem-aventurado? Muito mais feliz, ou feliz realmente é. Amém? Então a palavra bem-aventurado, literalmente traduzida do original aqui hebraico para nós, significa muito mais feliz é, ou feliz realmente é, ou tá? Em tudo que se diz na realidade da felicidade. Então é isso que Deus quer que nós entendamos, que muito mais feliz é, ou realmente feliz é aquele que, deixa eu ler de novo aqui, aquele que nele confia. Diga amém? Aleluia. Quantos aqui desejam ter as bem-aventuranças ou a verdadeira felicidade que vem da parte de Deus? Diga amém? Amém. Então saiba de uma coisa: a paz que Deus quer te dar não é essa paz que a carne está acostumada. Veja comigo lá em João 14, em nome de Jesus. Eu acho que todos conhecem, mas vamos dar oportunidade sempre para aqueles que são neófitos, né? Novatos na fé, para poder também conhecer as Escrituras e entenderem quem é o Deus de Israel, o Deus o qual nós chamamos de nosso Deus, amém? Porque, para quem não sabe, a Bíblia diz que os cristãos serão vistos na eternidade, ligados, adotados como Israel de Deus, o novo Israel. Então o povo de Israel salvo, mais os gentios que somos nós, não judeus, que fomos adotados quando aceitamos Jesus, moraremos numa nova Jerusalém, a qual Jesus prometeu lá em João 14. Vamos sair lá não, mas eu acho que vamos lá sim, João 14, quando ele diz lá no versículo 1, não turbeis o vosso coração. Ele está falando com discípulos. Tem discípulos nesse lugar? Então o versículo 1 diz: não turbeis os vossos corações, crede em Deus, mas também crede em mim, pois na casa do meu pai, versículo 2, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, aleluia, e quando eu for preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Diga amém? Então, é essa visão que João teve depois, lá no final, nas Escrituras, no Apocalipse, quando eu vou até lá, quando ele revela ter visto a cidade santa, que estava adornada, preparada para os filhos de Deus, a nova Jerusalém, para receber o novo Israel de Deus. Você pode dar glórias a Deus?
Aleluia. Porque muitas pessoas falam, mas essas escrituras é para o povo de Israel. Meu Deus, não, meu filho, minha filha. Nós somos o novo Israel de Deus. Nós somos incorporados, nós somos enxertados como no mundo espiritual, como o novo Israel. Deus nos vê exatamente como descendentes de Abraão, debaixo daquela mesma promessa que ele fez a Abraão lá no começo, o pai da fé dos judeus. Amém? Então vamos seguir em frente aqui. Então, quando eu pedi que você fosse João 14, há pouco, quando eu falei de paz, não era para ler essa passagem aqui, era para ir em João 14, 27 também. Porque lá em João 14, 27, Jesus deixa muito claro sobre a questão da verdadeira felicidade, da verdadeira paz. Quando você fala em felicidade, humanamente você começa a pensar numa vida boa, numa vida onde teu corpo, tua carne está deliciando-se das coisas terrenas. Esquece isso, amado. A qualquer momento tudo isso vai acabar, vai ser um piscar de olhos. Tudo isso vai acabar. Esse céu que nós vemos, essa terra que ora existe, ela vai deixar de existir. A qualquer momento, qualquer geração, pode ser esta, vai ser pego de surpresa. E nós temos que estar preparados, até porque se nós perdemos o fôlego neste momento por uma morte fulminante, um ataque cardíaco, ou no retorno para casa, um acidente fatal, por que não, amados? Vira para lá essa boca, meu Deus do céu. Qual que é o problema de falar em coisas reais que acontecem a todo momento? Qual que é o problema? Medo da morte? A morte já foi vencida por Jesus naquela cruz. Jesus disse, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E a morte não existe para filhos de Deus. O corpo sim, o corpo perece, o corpo volta ao pó, mas a alma e o espírito é eterno. Agora, você tem, como eu, pelo livre-arbítrio, o direito de escolher onde quer estar na eternidade. Se é com Deus ou se é nas trevas eternas, aonde o fogo vai consumir, vai queimar sem parar. A dor, o arrependimento, o choro, o ranger de dente vai ser constante. Se você acha que está difícil nessa terra, misericórdia às almas que se perderem. Misericórdia. Porque o lugar que foi preparado para o diabo e para os anjos caídos não é feito para o ser humano. Mas infelizmente muitas almas, porque não creem nas escrituras sagradas, serão lançadas lá. Amém? Então nós temos que estar atentos, irmãos, em nome de Jesus. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é fantasia, isso aqui não é religião, isso aqui são as escrituras sagradas, escritas para a nossa eternidade, para a salvação da nossa alma. Isso é importante para você? Tem valor para você? Amém, Jesus? Quem só levanta a mão que tem valor. Tem valor para você? Eu fecho até meus olhos, porque eu estou aqui apenas fazendo o que Jesus manda fazer, amados. Amém? Então que fique escrito que você disse amém, então tuas mãos foram erguidas em nome de Jesus. Voltando aqui à questão de paz. Quando eu perguntei, vocês querem ser realmente felizes? Querem ter as bem-aventuranças com vocês, a de Deus? Então entenda que não é como você entende. Não é a paz que você quer daqui da terra. A paz que Deus vai te dar, a felicidade, nada tem a ver com a carne, ela é oposta da carne. Para você ter ideia, Isaías escreveu lá 750 anos antes de Jesus subir no madeiro, que Deus se agradava de ver seu filho moído na cruz. Como é que um pai pode se agradar de ver um filho moído na cruz? A Bíblia fala, e agradou-se o Senhor de ver o meu Senhor moído. Porque o meu Senhor estava cumprindo ali a vontade do seu Pai. Amém? Na verdade, Ele estava levando sobre si as nossas transgressões. E é esse que é o detalhe. Ele estava levando a luta para o campo espiritual. Não estava ali te chamando para si, ou lutando com aqueles que ali os escarneciam, os que estavam ali zombando dele. Ele estava ali levando sobre si os pecados de toda a humanidade, aqueles que ali mesmo zombavam, escarneciam dele, e de você e de mim que nascemos de novo pelas misericórdias dele, porque senão nossa alma estava condenada na eternidade. Amém, igreja? Então, voltando aqui à questão de João 14, 27, é muito claro que Jesus fala sobre essa bem-aventurança, sobre essa paz, que não é a paz do mundo. Por isso que quem procurar Jesus, amado, não pense que vai ter vida fácil, não. Eu não canso de pregar e vou insistir. Essa igreja não foi aberta para agradar homens. Essa igreja não foi aberta para passar a mão na cabeça do erro. Essa igreja foi aberta para a salvação das almas. Eu sou pecador, falho como você, mas o dono dela é muito sério. E tanto eu quanto você, nós carecemos dele. Então está muito claro aqui nas Escrituras Sagradas. Jesus deixa claro: deixe-vos a minha paz,
A minha paz vos dou, mas não vou a dou como o mundo a dá. Então não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Então está aí, ó. Jesus está dizendo claramente, é porta estreita, amado. Seguir Jesus não é nada que o pessoal fala ou pensa. Vou para a igreja, que eu vi uns testemunhos na televisão que o fulano comprou carro, olha assim que as pessoas pensam que então vai estar ganhando 10 vezes mais. Misericórdia, o que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma? Essa tal da prosperidade, da pregação da prosperidade terrena, está levando pessoas ao desvio das Escrituras Sagradas. Então nós temos que estar focando em Mateus 6. O que diz Mateus 6? Que aquele que buscar a Deus, o reino dele, a justiça dele, em primeiro lugar, todas as demais coisas que precisar serão. Você pode dar glórias a Deus? Amém, glórias a Deus. Então Jesus deixa claro, não vos dou uma paz que o mundo dá, eu dou a minha paz. Ela é totalmente diferente dessa paz do mundo. Amém, igreja? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não? Então, se desejamos ter a paz de Cristo, precisamos entender o que é a felicidade verdadeira na ótica de Deus, não na ótica carnal. Amém, igreja? Então preste atenção nessa frase. Se você deseja ter a paz de Cristo, a felicidade espiritual da parte de Deus, precisa entender o que é a felicidade na ótica espiritual de Deus, não na carnal. Amém? O destino de Davi, segundo o entendimento humano, era a morte. Não tinha outra solução. Davi estava encaminhado à morte, pois ele era perseguido pelo rei Saul, o seu próprio sogro, como eu disse há pouco, o rei do seu próprio povo, e os demais povos, como eu disse, eram inimigos de Israel. Então, amados, misericórdia, parecia não ter solução a causa dele. O destino dele realmente era a morte. Mas há uma diferença, um homem que é segundo o coração de Deus, ele confiou no Senhor. Amém, igreja? Quantos aqui confiam verdadeiramente no Senhor? Digam amém? Amém. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Amém? Glórias a Deus. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Glórias a Deus por isso. Irmãos, como é que Jesus venceu a morte? Lutando no campo espiritual, não no campo físico, porque no campo físico aconteceu o que está aqui nas Escrituras, como diz Isaías 53. Vamos lá em Isaías 53, que aqui, para quem não sabe, o profeta Isaías, o grande profeta Isaías, é chamado pelas Escrituras Sagradas como o profeta messiânico, né? Amém? Aquele que profetizava sobre a vinda do Messias. E Messias é o Salvador, Jesus, né? Então ele falou ele escreveu essa situação aqui 700 e tantos anos antes de acontecer. E olha o que Isaías dizia sobre Jesus, por ser ele o profeta messiânico, lá em Isaías 53, no versículo 7. Ali diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém, meus irmãos? A igreja está conseguindo raciocinar, porque não adianta nada ouvir a palavra de forma religiosa. Deus quer que você entenda pelo culto racional. Deus está dizendo que Ele quer dar a felicidade para nós, e nós temos que nos apegar a Ele para entender que a felicidade espiritual, ela nada tem a ver com a felicidade humana. Ele falou: deixa a minha paz eu vos dou. Agora, se nós conseguimos atingir Mateus 6, quando diz: buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas, obviamente nós teremos aqui na terra também as bem-aventuranças. Amém? Mas se seguirmos a sua palavra, se não formos como rebeldes, né? como aqueles que se rebelam contra a palavra de Deus. Misericórdia. Então, voltando aqui ao foco, ele diz que ele foi oprimido e humilhado. Tem escritura que diz claramente, a Bíblia Sagrada diz que ele foi oprimido, na minha tradução, mas pode ser que tem Bíblias aí que está escrito, ele foi oprimido e humilhado. Então, amados, aquele que se humilha perante a Deus, com certeza será exaltado. Aquele que se exalta, com certeza será humilhado. Alguém pode dizer assim: mas eu sou pecador, Deus é Deus, Ele venceu aquilo porque Ele é Deus. Ele foi humilhado, ficou de boca fechada, não abriu a boca, porque Ele arrastou a luta para um plano espiritual. Eu não tenho essa força, Ele é Deus, Ele consegue, ô amado. Então tá bom, vai, eu vejo claramente que você não entendeu que existe alguém que habita em você, e que é Ele que deve ter o governo da sua vida.
Quando você aceitou Jesus, você devia ter aberto o coração e dito a Ele: Senhor, toma posse, isso aqui é seu. Não sou eu que vivo mais, agora sou eu que tenho que governar a minha vida. Amém? Então, esse negócio de colocar o eu na frente é um perigo. Eu não consigo, eu não faço, eu não tenho estrutura para isso. Você está colocando o eu à frente de Deus. Você tem que dizer: Deus é minha força, minha fortaleza. Amém? Ele é minha força, minha fortaleza. Então, você nunca coloca o teu eu na frente, porque o seu eu, aliás, o teu eu nem existe. Sem Deus, o teu eu simplesmente não é nada. Entenderam, igreja? Então nós temos que entender isso, amados. Em nome de Jesus, eu também sou um pecador. Eu sou que nem os irmãos, um ser humano, apenas um instrumento de Deus. E também poderia pensar assim: mas ele pode, ele é Deus, ele conseguiu vencer porque ele é Deus. Mas vamos então falar de um homem. Então Deus fala no meu coração e ao teu. Vamos falar de um homem então, criado à imagem e à semelhança de Deus, mas pecador. Davi, embora pecador, né, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. E aquele que confia no Senhor será transformado, será liberto. Você crê nisso? Amém. É de glória em glória, é de luta em luta. Amém? Então Davi, desde jovem, desde menino, sempre confiou em Deus. Nós vamos falar dele, já que o exemplo de Jesus não serve para você, porque segundo algumas mentes humanas, isso pode chegar onde Deus quer que chegue, e vai ter pessoas do outro lado aqui na rede social, que vai ouvir essa mensagem e falar: mas dar o exemplo de Jesus com alguém que venceu é muito fácil, porque ele é Deus. Eu queria ver alguma coisa mais concreta em relação a mim, que sou ser humano. Aí eu já falei: você então não é convertido e não entendeu ainda, ou você não abriu a porta do teu coração para Jesus entrar, porque se ele entrar, ele é Senhor, ele é dono. Ele passa a viver em você, como o apóstolo Paulo diz: eu apenas tenho esse viver no corpo, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, porque é Ele que vive em mim. Não mais eu, mas Ele vive em mim. Amém? Então é assim que tem que ser um cristão, né, amados? Então, voltando aqui ao raciocínio, então vamos ao exemplo de Davi. Desde moço, desde menino, né, que muitos papais ou mamães, super papais, super mamães, querem proteger os seus filhos, achando que são eternas crianças. Não são, não, amados. Depois, tem crianças com 10, 11 anos que sabem muito mais que adultos aí. É verdade. Então nós temos que, nesse mundo hoje, amado, que a tecnologia, crianças com 2 anos já sabem entrar no celular, mexer na internet, com 2 anos. Então pense você que com 8, 9, 10 anos é um bebê seu ainda, que não é mais não, amados. Se você não vigiar, o mundo vai enganar esse teu filho e vai resgatá-lo para ele. Então você que tem que ensinar a criança o caminho que deve andar e deve levar ali, levar como diz as Escrituras Sagradas. Se precisar de umas palmadinhas, até umas palmadinhas das Escrituras diz. Amém? Fica dando corda para os filhos. Essa geração de hoje, o Edson mandou até um vídeo na internet, eu achei muito interessante, eu vi aquele vídeo lá. É exatamente aquilo que o pastor pregou lá, não sei quantos abriram, mas exatamente, são 8 minutinhos só, mas eu aprendi muito. E vi, ele falou uma realidade, que as famílias hoje têm outra conotação, né? O que é família, o que é, enfim, mas eu não vou entrar na pregação dele. Está lá no WhatsApp da igreja, se quiser entrar lá. O Edson mandou hoje um vídeo muito interessante lá, que fala sobre a questão de família nos dias de hoje, tá? Foi ontem, nossos dias estão passando, a gente está vendo, foi ontem, olha só que coisa. Mas enfim, amados, voltando aqui ao foco, Davi era moço, era menino, e desde moço ele sempre confiou no Senhor. Tanto é que Samuel é levado à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir quando menino ainda. O próprio Samuel ficou espantadíssimo quando viu que Deus revelou a ele para ungir aquele menino franzino para ser rei de Israel. Ele ficou espantado. Aí Deus fala para Samuel, né, aquela passagem maravilhosa da unção que é derramada sobre Davi. Ele fala: Samuel, vocês veem com os olhos da carne, que eu não vejo como vocês veem. Eu não olho como vocês veem, eu vejo o interior da pessoa. Então aquilo que para muitos é incapaz ou não tem condições, Deus não está vendo o que você vê. Deus vê o coração da pessoa. Amém, igreja? Então nunca subestime alguém ou despreze alguém. Amém? Então voltando aqui nessa situação aqui, para nós podermos seguir. Davi então desde menino. Então vamos aprender com Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, e como vencer as adversidades. Então não vamos nem falar de Jesus, vamos colocar um homem pecador aqui, Davi. Vamos aprender com ele, porque é um homem de Deus, como vencer as adversidades. Lá em 1 Samuel, por favor, vá comigo no livro de 1 Samuel, na Bíblia Sagrada. 1 Samuel, no capítulo 17. Vamos lá juntos, em nome do Senhor Jesus.
primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, no capítulo 17. Deixa aberto lá que a gente vai falar um bocadinho nesse capítulo aí, tá? Não vou exatamente, especificamente num versículo, mas deixa aberto já em 17, nós vamos falar um pouquinho disso aí. Nós vamos ver que o momento que Davi vence é tremendo, é nada menos, nada mais. Esse momento que nós vamos falar aqui agora, de Samuel 17, é o momento que ele está vencendo aquele guerreiro Golias, tão conhecida, até criancinhas conhecem a história de Davi e Golias, né? Esse é o momento da vitória de Davi sobre o grande guerreiro Golias, dos filisteus. Um guerreiro como ninguém na época dele, ninguém podia bater os filisteus. Os filisteus se tornaria império logo logo por causa daquele gigante chamado Golias, que era um matador. Aquele homem tinha uma força extraordinária e ia sempre à frente, e ele desafiava os exércitos para tomar. Ou seja, foi feito esse desafio, chegou o dia do desafio ser feito sobre Israel. Eles já haviam subjugado vários povos, os filisteus. E aí faltava agora, era o momento de Israel. E à frente estava da negociação o Golias, dizendo: se vocês tiver homem aí, manda para lutar comigo. Tiver homem na terra de vocês aí. E começa a escarnecer, e inclusive zombar de Deus. O Deus de vocês não é nada, os nossos deuses já nos deu outras nações, outros povos. E começou a escarnecer do próprio Deus de Israel, ali com a sua fala arrogante, né? E aí então, Davi ainda um menino. Então, aos olhos humanos, não tinha como aquele menino encarar um gigante daquele lá. Não tinha. Contudo, ele não só venceu o Golias, e teve, antes de Golias, outras batalhas. Antes de vencer o Golias, teve outras batalhas. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Só que, antes de vencer o Golias, ele teve que vencer muitas coisas. Antes de enfrentar Golias, frente a frente, ele teve que vencer alguns desafios, algumas batalhas. Ele teve que vencer, a primeira dela, o desprezo. A começar pela própria família. Vou em Samuel 17, 28, porque a própria família dele desprezou ele quando ele foi lá, porque, para quem não sabe, estava lá no campo de batalha, de um lado Israel, do lado de cá os filisteus, tudo armado, para se enfrentar. Só que no meio, dois interlocutores, um interlocutor dos filisteus, que era Golias, dizendo: eu lanço um desafio aqui, se tiver um homem que me vença aqui, você coloca aqui, aí, o que vencer, não precisa ter guerra, não precisa ter derramamento de sangue. É assim que os filisteus venciam as nações, porque desafiavam os povos, e não tinha ninguém que conseguisse vencer Golias. E ele fez esse desafio: vamos lá, se tiver homem aí nessa nação, tiver um homem, só um homem, venha me enfrentar. Desse jeito, olha que coisa. E começou ali a escarnecer, e esse era o momento. E Davi, ouvindo tudo aquilo lá, inclusive falando, ele vai e ele fala: gente, vocês vão ficar dando ouvido para esse gigante aqui? Ele não está zombando só de nós, ele está zombando do Deus de Israel. Como é que vocês vão ouvir isso calado? Não tem ninguém para enfrentar esse gigante? E aí então, o próprio irmão dele começa o desprezo na própria família. O irmão, no capítulo 17, versículo 28, o Eliabe, o irmão mais velho, olha para Davi e fala assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra seu irmão Davi, dizendo: por que descestes aqui? E a quem deixastes as poucas ovelhas no deserto? Bom, conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Ou seja, olha aí, a própria família. Então, o primeiro desafio que Davi venceu foi o desprezo da própria família. Então, muitas vezes você vai ter que vencer o desprezo de pessoas muito perto de você, que subestimam a sua fé, subestimam a sua capacidade, a começar pelos próprios familiares. E a Bíblia Sagrada diz claramente que o inimigo estará na própria casa. A Bíblia Sagrada deixa isso muito claro. Olha, quem amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, quem amar o seu marido ou a sua esposa mais do que a mim, quem amar um filho ou uma filha mais do que a mim, esse não é digno de mim, porque eu vim trazer, não é paz dessa terra, eu vim trazer uma espada. Mateus 10, 34, eu vim trazer uma espada, e essa espada é para lutar, e o inimigo vai agir nas próprias famílias. O inimigo vai estar muito perto, agindo. Sabe o que Deus quis dizer com isso? Porque o inimigo é espírito, ele vai agir nas pessoas que você mais ama, porque essa é uma luta difícil. Olha a primeira luta de Davi, não foi lutar com o gigante, começou a primeira barreira ali para ele ter a vitória. O inimigo usou o próprio irmão, então ele foi desprezado pela própria família. Ele teve que vencer o desprezo do próprio povo, do seu povo, porque ele estava ali falando pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo.
chamando alguém para enfrentar aquele homem, ele estava blasfemando contra o povo de Israel, estava blasfemando contra o Deus de Israel. Então ele fica espantado com aquela situação, com aquela situação de empatia do povo, e ele fica então provocando a ira para ver se alguém se lança contra aquele gigante. O irmão se revolta e diz que ele é presunçoso, e que ele devia estar lá no campo cuidando das ovelhas, e ele teve que vencer esse desprezo. E depois então ele vira o rosto e começa. Ele não vai discutir com o irmão. Davi não perde tempo de discutir com o irmão. Ele deixa de falar com o irmão, deixa de falar onde estava virado, o irmão estava aqui, ele vira para o outro lado e começa a falar com o povo. E o próprio povo repete as mesmas palavras do irmão Eliabe. Veja no versículo 30. Olha como que Davi teve que enfrentar. E desviou-se ele para o outro lado, e falou conforme aquela palavra que já tinha dito. E o povo também lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras de Eliabe. Olha aí. Amém? Então também foi desprezado pelo próprio povo. Davi teve que enfrentar outra situação. Teve que enfrentar o desprezo do rei Saul, do próprio rei, o líder da sua nação. Ele então pede uma audiência, porque ele já tinha, ali, ele vai diante do rei, e o rei está ali no campo de batalha, ali esperando o que vai acontecer com aquela guerra. E aí então ele vai diante do rei Saul e fala: rei, me dá uma chance de lutar com esse gigante, já que ninguém se prontifica, eu vou. E o próprio rei despreza ele por achar ele muito moço. Então olha que barreira, que luta ele teve que passar. A primeira batalha de Davi não foi com Golias. Deus me fez ver isso hoje. Ele teve que lutar ali na própria casa. Lutou contra o irmão, lutou contra o povo que estava desprezando ele, e agora o próprio rei vai desprezar ele. No versículo 33, 1 Samuel 17:33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois ainda tu és muito moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Olha aí, ele teve que vencer o desprezo do próprio inimigo. Depois de convencer o rei que ele tinha condições de enfrentar, o rei: vai então, vai em frente, faz o que você quiser, que Deus seja contigo. Ele vai diante do gigante, e o próprio gigante faz o que? Despreza ele, lá no versículo 42 e 43. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era muito jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Igreja, quem pensa que seguir Jesus é moleza, é isso aí, são batalhas. Antes de você enfrentar aquela batalha final, existem várias batalhas acontecendo. Davi teve a primeira batalha a se enfrentar, o desprezo. E aí Deus mandou dizer para a igreja: quem despreza alguém está se sentindo superior àquele que está sendo desprezado, e não se importa com os sentimentos daquela pessoa desprezada. Quem despreza deseja ferir a alma, porque era esse o ponto do filisteu, era essa a ira do irmão Eliabe, era essa a ira do povo, ver um menino falando aquilo ali, era esse a compaixão e o desprezo de ver a idade daquele menino que o rei fez. Então quem despreza alguém está, na verdade, comparando-se maior do que aquela pessoa, julgando ser melhor que aquela pessoa, e quem despreza acaba ferindo com palavras a alma da outra pessoa. E eu vejo o que diz as Escrituras sobre a questão de desprezar. Diga para o teu irmão do lado: não despreze ninguém. Amém, igreja? Eu te peço em nome de Jesus, você é cristão, não despreze ninguém, amados. Provérbios 11, versículo 9, deixa bem claro uma seguinte situação: o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Amém, igreja? O hipócrita, que diz a palavra? O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Diga amém? E conhecereis a verdade vos libertará. Em nossos dias, amados, o desprezo está muito evidente, principalmente por causa das redes sociais. É muito fácil você identificar uma pessoa desprezando outra, com indiretas, com jogadinhas. É uma terrível. Essa tal da rede social que está sendo usada pelo diabo, e as pessoas não estão percebendo o que está havendo de contenda, de divisão por causa dessa tal da rede social. E isso são pimentinhas jogadas ali, desprezo, situações que a pessoa se esconde atrás da rede social.
Muitos que se calaram porque é isso que faz. Às vezes até você tem esse hábito. Misericórdia para você também. Contudo, não devemos nos esquecer de que Deus jamais despreza alguém. A Bíblia Sagrada deixa muito claro uma situação, que aquele que chega a Ele, jamais Ele lança fora. Deus se compara ao amor de uma mãe. Porém Ele pensa bem e fala: peraí, a mãe às vezes abandona seus filhos, mas eu jamais. Isso está lá aonde? Deus, deixa eu ver aqui, eu não tenho direito para justamente não ter esse problema. Provérbios, capítulo de... Não. Deixa para depois eu passo deles para os irmãos aqui. Então, amados, Deus jamais despreza alguém. Está assim, está aqui. Deus me fez ver. Isaías, capítulo de número 49. Obrigado, Senhor. Porque eu fico olhando a hora ali e começo a me preocupar com o horário para não atrasar, e o culto ainda está na metade. Mas vai acabar, no horário certo, em nome de Jesus. 49:15. A questão dele comparar o amor dele com o amor de uma mãe. Mas você hoje com certeza deve ter visto alguma notícia já de mãe que abandona seus filhos, né? Então veja o que ele diz aqui em Isaías 49, versículo 15. Ele diz assim: pode uma mãe, uma mulher, esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu próprio ventre? Ele faz a pergunta. É um absurdo, né? Isso aí. Pela teoria, jamais, que absurdo, nasceu dela. Mas ainda que esta se esqueça, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Amém, igreja? Glórias a Deus. Amém? Então a primeira batalha que Davi enfrentou foi a batalha do desprezo. Começou na própria família, depois do povo, depois do rei e do próprio inimigo ali. E Deus nos ensinou que não devemos desprezar ninguém, não subestime a ninguém, porque se Deus está com a pessoa, se Deus é com aquele e é contigo, agindo Deus, ninguém pode impedir. Amém? E outra, o amor de Deus tem que estar acima de tudo. Amém? Então voltemos aqui agora ao raciocínio das 3 batalhas que Davi enfrentou para se chegar ao gigante. A outra batalha que Davi enfrentou antes de vencer o gigante foi do orgulho próprio. Presta atenção, amados. Para se ter uma ideia, o gigante estava ali diante de Davi e falou aquelas coisas: venha você por acaso, como eu sou um cão para você vir desse jeito perante a mim, né? Então, amados, Davi foi falar com o rei Saul que para enfrentar o gigante ele já tinha autoridade para isso, porque ele havia, quando estava pastoreando no campo, enfrentado o leão e o urso. Ele vai e fala para o Saul: rei, deixa eu ir. Olha, esses dias mesmo eu tive que enfrentar um leão para salvar as ovelhas da minha família. Depois vem um urso, maior do que o leão mata urso, para você ter ideia, o urso mata leão. Então ele falou: depois vem um urso, e eu enfrentei o urso. E então vai dizer que ele tinha sim, mas só que ele não está com orgulho. Aí na frente dele ele não está colocando eu venci. Você vai ver que ele vai falar o seguinte, lá em 1 Samuel, voltando ao capítulo 17, por isso que eu pedi para você deixar lá, porque nós vamos falar bastante aqui em Samuel. Primeiro capítulo de 1 Samuel, capítulo 17, e agora no versículo 36. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então disse ele ao rei: assim feria o teu servo o leão como o urso, e assim também será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus vivo. Diga amém? Aleluia. Irmãos, Davi não tem orgulho disso aí. Se você for ler toda essa passagem, ele vai contar no próximo versículo que não foi ele que venceu. Então ele vai dizer: olha, quem me deu a vitória contra o leão e contra o urso foi o nosso Deus. E esse mesmo Deus que me fez vencer o leão e o urso vai me fazer vencer esse gigante. Olha o que ele diz no versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, o rei: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Então está aí, ó. Ele usou de argumentos que eram sérios. Eu venci o leão, eu venci o urso pelo poder de Deus. Foi Deus que me fez vencer. Ou você acha, rei, o senhor acha que eu, esse corpinho franzino, tinha condições de vencer um leão e um urso? Quem me fez vencer foi o Senhor, e Ele vai me dar a vitória contra esse filisteu também. Amém, igreja?
É isso que deve pensar um cristão, amado. E a questão de vencer o orgulho, ele não colocou o seu eu na frente. Eu tenho força para vencer esse leão, esse gigante. Eu já venci com a minha força um leão, já venci com a minha força um urso. Muitas pessoas não entendem o dom que você tem. Diga para o teu irmão do lado, qualquer dom que você tenha, vem de Deus. Amém? Não se soberba com nada, não seja altivo com nada disso, porque nada vem de você, meu irmão. Se você é um instrumentista, se você tem um dom de tocar um instrumento, louve a Deus porque Deus te deu. Se você é um bom profissional no campo de trabalho, louve a Deus porque Deus te capacitou para ser. Então louve a Deus por tudo e por todas as coisas. Nunca coloque o seu eu na frente. Davi não colocou em momento nenhum o seu eu. Ele disse claramente: eu venci porque Deus me deu a vitória. Amém? Então ele teve que vencer o seu próprio orgulho para poder ali expor-se naquela situação. Amém, igreja? Está bem claro isso para os irmãos? E tudo isso Deus manda trazer para você, isso, amados, porque está escrito em João 15, versículo 5. Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos, meu pai é o agricultor. Aquele ramo que está ligado em mim, meu pai que é o agricultor, ele vem, e esse ramo estiver dando fruto, ele vem e poda para ganhar mais força ainda, e aí vai dar muitos frutos. Porém aquele ramo que está ligado em mim, que não tem fruto algum, meu pai vem, corta e lança fora. Então ele vai dizer o seguinte: aprenda uma coisa, eu sou a videira, vós sois os ramos. E assim como o ramo não dá fruto de si mesmo, assim sois vós sem mim, nada podeis fazer. Amém? João 15, versículo 5. Amados, a humildade, ela é o que abre as portas. A soberba, a altivez é o contrário da humildade. E olha o que Deus registra sobre a soberba, o que é contrário à humildade, lá em Provérbios. Se não der tempo de você ir, escute a palavra. A fé vem pelo ouvir, né? Provérbios 16. Para quem não sabe o que é altivez, é a soberba, né? Olhos altivos, soberbos. Então veja o que diz Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede, ela está à frente da ruína. Ou seja, o que antecede uma ruína é a soberba. Prestou atenção aí? A soberba, que é o contrário da humildade, ela precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Mas prestou atenção no que Deus está alertando? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito nosso, né, precede a queda. Meu Deus. Então, amados, veja o que diz aqui o versículo 19: melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir os despojos com os soberbos. Amém? Está bem claro isso, amém, da igreja? Quem quer vencer luta, diga amém. Então tome para si o seguinte conselho de Deus, Provérbios 3, versículo de número 5. Se alguém quer realmente vencer lutas, tome para si esse conselho do Espírito Santo. Versículo 5 de Provérbios 3: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, ou seja, não se apegues ao teu próprio entendimento, ao teu próprio raciocínio. Amém? Está aí um conselho de Deus. Quantas batalhas que Davi teve que enfrentar? Até aqui falamos de duas já. Enfrentar o desprezo, enfrentar o seu próprio orgulho, a sua vaidade. Amém? Então, seguindo aqui outra situação. A terceira batalha, antes da grande batalha com o gigante, foi enfrentar a hesitação. Amados, Deus te revela, te dá todas as estratégias, aí você hesita. Está hesitando, alguém está hesitando. Está hesitando, está esperando chegar o mal. Está aqui, ó, estou apontando a campanha do Senhor Divino. Está aí, ó, tem gente hesitando. Davi não hesitou. Davi, quando estava de frente com o gigante, ele viu o gigante se movendo, ele já correu em direção ao gigante. Falou: aqui não, você não vai, vou esperar você vir não. Você está aí falando um monte de bobagem, eu vou contra você pelo poder que há no nome do Senhor dos Exércitos. Ele tomou a iniciativa. Diga para o teu irmão, vou olhar para o meu irmão aqui. Não hesite, toma a iniciativa. Amém? Você vai entender o que Deus está dizendo, amados. Ele não ficou parado, ele não ficou travado com medo do inimigo, com qualquer sentimento, né, humano. Ele estava com a fé avivada ali.
Então ele foi enfrentar, e você tem que enfrentar os gigantes que se põem diante de você, que te ofende também, que te afronta, meu irmão e minha irmã. Amém ou não amém? Você tem que parar de ficar, ai, está acontecendo isso, ai, está acontecendo. Você está vendo um crente de ai, amado, e começa, eu profetizo, e muda essa história agora, em nome de Jesus. Esse espírito imundo está fazendo isso, vai cair por terra agora na minha vida. Meu Deus, meu Deus, é isso que está faltando na terra. Pessoas que param e analisam a palavra de Deus e colocam ela em prática, para se tornarem bem-aventuradas. Davi não hesitou, amados, ele foi diante do inimigo. Versículos de 1 Samuel 17 de novo, deixa eu ir lá de novo, voltando aqui, 1 Samuel, capítulo 17, e os versículos 48 ao 50. E sucedeu que, levantando-se Filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o Filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o Filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o Filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Diga glórias a Deus. Igreja, não sei se a igreja está entendendo. Lá não precisa ir lá não, mas lá em Juízes, na questão de Gideão, uma hora você estuda Gideão, procura aí, você vai achar em Juízes, se não me engano, capítulo 5 ou 6, não precisa ir lá agora. A questão que diz, enquanto o povo se escondia em cavernas, com medo do povo inimigo, com medo, com receio do que eles iam fazer, ficava só pensando coisa negativa. Sabe o que fazia Gideão? Ele estava lá no largar. O que é largar? Onde se amassa a uva, sendo que não era época de uva, ninguém ia procurar ele lá. Ele estava lá, ele escondendo a colheita da família dos inimigos, ou seja, agindo com sabedoria, porque o povo que estava invadindo as terras, eles saqueavam tudo, destruíam tudo, como gafanhotos. E o povo de Israel fez o quê? Se escondeu em cavernas, sendo que um só teve uma sabedoria tão grande, usou a inteligência que Deus deu para ele, e Deus vai pessoalmente e se senta debaixo de uma árvore. Eu vejo pela fé assim, Deus em forma de homem, toma em forma de homem, senta-se assim embaixo de um carvalho, de uma árvore, fica só observando Gideão lá, malhando o trigo, no lugar que não se malha trigo, não é nem época de uva, e está lá no lagar fazendo aquilo lá, sabiamente. Você estuda lá, Deus olha para ele e fala assim, ele olha e vê um homem com uma imagem muito linda olhando para ele, ele se assusta de ver aquela imagem tão linda parecia de um Deus, e era Deus. Deus se fez ali presente, amado, se formou ali, se materializou para ele. E aí que Deus fala para ele, o anjo do Senhor, que é Jesus no caso, ele diz, vai nessa força aí, só estou te observando, segue aí, eu decidi dar nas tuas mãos o povo de Israel, porque você é muito esperto. Estou até arrepiado. Deus escolhe os espertos, amados, os que têm esperteza porque confiam no Senhor. Bem-aventurados os que entregaram sua vida a Deus e nele confiam. Amém? Então, amados, seguindo aqui para a gente não se perder no tempo, daí Davi não hesitou. O que Deus quer finalizar esse culto é, não fique hesitando, esperando que uma droga entre na sua família para matar teu filho, matar seu neto. Tome a frente. Você que é mãe, você santifica os teus filhos. Você que é esposa, você santifica teu lar. Em nome de Jesus Cristo, dia 8 agora, Dia Internacional da Mulher, seja uma mulher valorosa de Deus. Homens, louve a Deus se colocar ao teu lado uma mulher valorosa, que sabe edificar a casa, porque Deus está dizendo essa noite algo tremendo. E para qualquer um aqui, não hesite, não espere chegar as drogas na tua família para destruir tua família, destruir teus filhos, teus netos. Lute contra o mal. Não espere pragas chegarem para dizer, acho que agora eu peguei, misericórdia. Daí Deus dá uma estratégia. Lute. Amém? Não espere que parentes, amigos, irmãos depressivos entrem numa depressão sem saída.
a ponto de tirarem a própria vida. Não espere isso não. Não hesite em colocar o nome dele aqui no livro de oração. Não hesite em fazer uma campanha. Não hesite em jejuar por ele. Não hesite, diz o Espírito de Deus. Avance, tome a frente. Mas é mais fácil chorar no caixão depois, né? O que eu vejo de hipocrisia em velório, mas eu faço velório há muitos anos já. O que eu mais vejo é hipocrisia. Ainda mais quando se conhece a família. Não se suporta, não se tolera. Aí no velório fica... Por quê? Por quê? Como se a pessoa estivesse ouvindo alguma coisa. Faça enquanto há oportunidade, enquanto há tempo. Amém, igreja? Não seja hipócrita como as pessoas do mundo que não conhecem Deus. Você é cristão. Você diz que é cristão. Então haja como tal, diz o Senhor. Amém, igreja? Não esperemos que as pessoas caiam para fazermos alguma coisa. Lutemos agora por eles enquanto há tempo. Ame, abraça, acolhe, cuide, ore, interceda, jejue. Amém? Querem realmente conhecer a verdadeira felicidade? Então sejam discípulos de Jesus Cristo. Sigam seus passos, pois Ele mesmo nos direcionou às bem-aventuranças. Eu convido meus irmãos a ler comigo rapidamente, que o tempo já se foi. Mateus capítulo 5. Vamos ver quem é bem mais feliz? Quantos quer ser bem mais feliz? Diga amém. De verdade. Vamos parar de hipocrisia, de ficar falando amém sem estar sentindo nada. Quem é que realmente quer ser feliz com Jesus? Diga amém. Amém. Amém, Jesus. Então siga as instruções do Senhor. Bem-aventurado, versículo 3. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, ou seja, muito mais feliz. Toda vez que falar bem-aventurado, você entenda, feliz realmente é, muito mais feliz é. Então bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aqui, amados, até aqui. Muitos vão dizer assim: eu não aguentaria o que você aguenta não. Olha o diabo falando para alguém: eu não aguentaria não. Isso comigo seria diferente. Você quer ser feliz com visão humana? Faça o que o mundo está mandando você fazer. Haja você no lugar de Deus. Você quer ser feliz na visão espiritual de Deus? Siga o que Jesus disse aqui. Amém? Então, amados, o tema dessa noite, para a gente finalizar: felizes os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Alguém veio comigo no carro hoje e falou essa frase. Eu falei: Senhor, é o Senhor aí, testificando a palavra, o tema da palavra de hoje. Felizes os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Eu peço que a igreja se coloque em pé e nós vamos juntos em João capítulo 13. João capítulo 13, no versículo 17. Deus te revelou algo essa noite, igreja? Você está num culto de libertação? Uma igreja que traz boas novas do reino? Amém? Então presta atenção que Jesus está falando com você. Se hoje sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Percebeu? Vou ler de novo. João 13,17. Se sabeis agora estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Aplauda o Senhor. Glória ao nosso Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Irmãos, eu não estou aqui para pregar, para agradar homens. Seria muito pertinente da minha parte humana querer ver cadeiras cheias agradando homens nesse lugar. Encher esse lugar é moleza.
Como o povo gosta de ser enganado, eu estou aqui pregando o Evangelho da salvação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Erga suas mãos aos céus, diga isso a Ele. Fala: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, agora me ajuda a praticá-la. Amém? Você vai ser bem-aventurado se você contar com essa ajuda. Agora continue orando, dizendo ao Deus: Senhor, eu recebo essa palavra, escreve ela no meu coração, em o nome de Jesus. Amém? Com as mãos erguidas aos céus, diga: Senhor, derrama sobre essas mãos a Tua unção, o Teu poder, pois pode haver em mim alguma coisa oculta que me faz não praticar a Tua palavra, e agora com o Teu poder eu vou expulsar esse mal. O Senhor me deu essa autoridade através do nome de Jesus Cristo, e é pelo nome de Jesus que eu peço a Tua unção sobre essas mãos. Amém? Quem quer receber esse poder, creia que Deus está nesse momento atendendo o seu clamor. Receba a unção de Deus. Receba a unção de Deus. Se você crê que ela está sobre a tua vida, coloque sobre a tua cabeça e diga com toda a autoridade. Diga: onde estiver um mal ainda oculto, ou que eu mesmo tenha conhecimento, mas não estou tendo força para vencer, agora vem a força de Deus para vencer esse mal. E eu me dirijo a esse mal em nome de Jesus e ordeno, com a autoridade do nome de Jesus, com a unção de Deus sobre a minha vida e em todas as áreas da minha vida, eu digo a este mal: saia e não volte mais, em nome de Jesus. Bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí. É meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele. O que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causas para terceiros.
Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ela ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, os da internet também, se coloque em pé, você que já está com a campanha preenchida, vamos orar juntos a respeito da tua campanha em nome de Jesus. Então, enquanto eu falo no microfone, vocês falam com Deus a respeito da campanha de vocês. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos que estão unidos na fé, nesse momento em oração para um propósito, apresentar ao Senhor em oração as petições a respeito desta campanha. Deus, é no nome de Jesus que eu apresento meus irmãos e peço que o Senhor envie teus anjos para colher as orações deles, para que sejam registradas na tua glória, que eles tiveram a fé de iniciar uma campanha, agora eles vão precisar da força do Senhor, Pai, que o Senhor venha para dar a força necessária a eles, para que cumpra essa campanha nos 7 dias, não hesitem em terminá-la, que eles tenham a força do Senhor e o nome do Senhor ser glorificado no testemunho que há de vir a respeito dessas campanhas, que caiam por terra toda tentativa do inimigo de esfriá-los na fé em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Agora você continua em pé, você continua com a sua campanha, agora faça uma oração coletiva para nós juntos apresentarmos a sua campanha, agora não especificamente da tua causa. Diz a seguinte frase comigo, você aqui presente, em pé, e os da internet. Digam: Senhor Deus, em o nome de Jesus, acabei de apresentar a minha campanha. Agora estou unindo a minha fé e a minha oração com os meus irmãos, apresentando o meu propósito. E o propósito que eu tenho é de confiar no Senhor. E sabendo eu que o Senhor, em nome de Jesus, agirá a favor desta causa. E eu darei testemunho, porque eu já tomei posse da minha vitória, em o nome de Jesus. Amém? Essa glória pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que você receba a tua vitória, fique firme, não quebre essa corrente de oração, vá até o fim, persista, que Deus honrará a sua fé em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Você que pegou a campanha hoje, preenche em casa, sabendo que ali embaixo tem uma agendinha que você tem que preencher semanalmente, vir com ela preenchida, para que você tenha a validade da tua campanha. Agora eu vou pedir que aqueles que estão do 2º ao 7º dia, por favor, coloque-se em pé, tanto os aqui presentes quanto da igreja, em nome de Jesus, da internet, perdão. Amém, Jesus. Então agora vamos falar com Deus uma só palavra, uma oração única, porque você já apresentou a sua causa no primeiro dia, amém? Então agora é a hora de fazer essa oração, ligando com os irmãos a sua fé, de perseverar, de permanecer firme nesta campanha. Digam todos numa só voz, os presentes e os da internet. Digam: Senhor Deus, mais uma vez estou em tua presença, em nome de Jesus, unindo a minha oração com os meus irmãos. A nossa fé está unida para declararmos que desde o primeiro dia, quando apresentamos os nossos votos de confiança no Senhor, eis-nos aqui, cumprindo essa campanha com a tua força.
sabendo nós que receberemos do Senhor a nossa vitória, para a tua glória. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós daremos testemunho da vitória que já tomamos posse em nome de Jesus. Amém? Ser com Deus, firmes com Ele, cumpra esse propósito da campanha, não deixe de estar cumprindo ela, não quebre essa corrente, vá até o fim, confie no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Pode se assentar, e aqueles que terminaram a campanha, depositem depois lá no vaso de oração, depois ou agora, a hora que você quiser. E os da internet, se terminaram, por favor, entre em contato comigo, se caso eu já não tenha instruído lá no primeiro dia, quando eu enviei a campanha, a respeito de como termina a campanha, como deve proceder. Se eu não fiz isso, eu peço desculpa e peço que você volte a contactar comigo naquele e-mail que está aí no vídeo, né, para a gente poder conversar novamente, e eu instruir você a respeito da campanha, do término dela. Deus abençoe, em nome de Jesus.